Atenção para a manchete do programa de hoje. Controle interno na gestão municipal é uma questão importante? Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas. Desta quarta-feira, sempre às 10h30 da manhã. O programa de hoje terá a coordenação dos alunos do 8º termo do curso de Administração Pública e da professora Paula Schumer. E terá a participação também do Luiz Carlos, que tem 21 anos, trabalhou na Prefeitura Municipal de São José. Por 2 anos, ele atuou como estagiário do setor administrativo da Procuradoria-Geral do município e recentemente foi contratado como assessor de controle interno e auditoria. Atualmente, ele vem desenvolvendo um trabalho baseado em prevenir erro, fraude e desperdício na prefeitura, trazendo assim benefícios à população. Professora Paula, bom dia. Bom dia, professor Enio, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Luiz, pela presença. Obrigado, professora. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho desse tema, controle interno e auditoria, usando a experiência aí do Luiz na Prefeitura de São José. E esse tema é um tema que a gente discute na nossa disciplina aqui no curso de Administração Pública de Accountability. E qual é a função do controle interno? O controle interno é um órgão ligado ao executivo, é um órgão do executivo municipal ligado ao gabinete do prefeito. Suas funções típicas são a tarefa de executar ações para que os agentes públicos cumpram os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da efetividade, legitimidade, economicidade, transparência e supremacia do interesse público. Então, vejam, todas essas preocupações, né, são objeto da nossa Constituição Federal, que fala dessas funções como funções da administração pública. Em outras palavras, professora Paula, Luiz Carlos e ouvintes do nosso programa, a função do assessor de controle interno é zelar pela administração pública correta, aplicando na prefeitura o conceito de accountability, recorrente nas aulas do Centro de Ciências e Administração Socioeconômica na ESAG. É uma palavra ainda de difícil tradução para o português, mais por falta da cultura política, cívica, do que sinônimos, mas que significa prestação de contas e responsabilização. Então, na verdade, no exercício da função administrativa de controle, os entes e demais órgãos públicos devem assegurar que a existência de erros e riscos potenciais no exercício da sua função sejam controlados e monitorados. E é muito importante para isso a atuação de forma preventiva, concomitante ou corretiva. Então, a ideia do controle interno não é só olhar os erros que já aconteceram, mas evitar que erros novos aconteçam, que aconteça desperdício. Ou seja, antes de ser meio de fiscalização, os controles internos têm cunho preventivo, pois oferecem ao gestor público a tranquilidade de estar informado da legalidade e legitimidade dos atos da administração que estão sendo praticados, da viabilidade ou não do cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas, possibilitando a correção de eventuais desvios nos rumos da sua administração. Muito bem, então feita essa introdução sobre o significado do controle interno e da sua função, a gente vai ouvir um pouquinho da experiência do Luiz Carlos. Então, Luiz Carlos, quais, na sua opinião, na sua experiência, né, nessa função, o que você vê como objetivo básico do controle interno? Bom, os objetivos básicos do controle interno, eles se baseiam em proporcionar o bem-estar social, com a garantia do fácil acesso à comunidade, à saúde, educação, infraestrutura, lazer, através da correta e eficiente aplicação dos recursos públicos. Então, para que serve? O que o cidadão, né, espera, ou a sociedade pode esperar da função desse órgão? Qual a importância do controle interno para a sociedade? A importância do controle interno, ela não se limita apenas no respeito à lei, mas também ao controle das ações governamentais em seus aspectos contábil, político, administrativo. Na verdade, ela tende a proporcionar a melhoria da gestão pública. Como Luiz Carlos, você avalia esse trabalho dos processos de controle interno? Nós temos vários exemplos aqui na nossa grande Florianópolis. Por exemplo, os Observatórios Sociais de São José, de Florianópolis, Floripa Te Quero Bem e tantas outras ONGs, tantos combate contra a corrupção, enfim, várias instâncias de controle. Como é que você avalia? O Observatório Social e o Floripa Te Quero Bem, eles são mecanismos de controle social que visam auxiliar o controle interno a adotar medidas preventivas e zelar pela boa administração pública e responsável.
é a participação popular. Ela é essencial em qualquer poder, seja ele no executivo, legislativo, judiciário, e em qualquer nível, municipal, estadual e federal. Então você concorda, Luiz Carlos, que a atuação do controle social, esse exercido, por exemplo, pelos observatórios e pelo Floripa Te Quero Bem, ele ajuda a função do controle interno, que é algo mais, enfim, de dentro do órgão público? Sim, sim. Na maioria das vezes ele vem para auxiliar aquilo que já está sendo feito, inclusive para trazer melhorias e direcionar os serviços a serem prestados. E como é que você vê lá, você tem um exemplo lá em São José de como o controle interno pode fazer parceria com esse controle social? No caso do Observatório Social de São José, nós tivemos recentemente um trabalho feito em conjunto, onde nós mapeamos todas as unidades e através do Google Maps, uma ferramenta que no caso é disponível e gratuita, e verificamos em loco onde estão as faturas de água, luz, telefone, de todos, e verificando assim, trazendo mais economia, né, e não gerando gastos excessivos ao município. E nesse exemplo, que eu acho que é super bacana, qual é o papel, nesse caso, do controle social? O que o Observatório Social faz e o que o controle interno faz? Como é que vocês compartilham aí? Na verdade, é um trabalho em conjunto, né? A iniciativa partiu dos dois lados. Era uma ideia que nós surgimos no controle interno e surgiu também no Observatório Social. Porém, ela acabou casando. Quando houve interesse do Observatório Social em participar, eles solicitaram as informações para nós disponibilizamos as informações para eles e, em paralelo, nós fizemos o mapeamento e o trabalho conjunto. Disponibilizamos os carros para os estagiários irem atrás e, dessa maneira, nós vamos trabalhando em conjunto para que seja feito um bom trabalho da administração pública. E que resultados esse trabalho conjunto já está trazendo? O trabalho ainda não foi completo, né? Então não tem como divulgar números ainda, né? Mas é economia de vários lugares que o município acaba por esquecer de cancelar a conta de água, de luz, inclusive. Vários pontos que já foram desativados, que foram creches antigamente, que foram... que foram alguns setores da prefeitura que já foram, né, naquele local e que hoje não são mais. Então é um trabalho novo que a maioria dos municípios ainda não está fazendo, né, e que surgiu a possibilidade de a gente estar realizando em conjunto com o Observatório Social. E como é que tem sido para você, né, como estudante de administração pública, que está tendo essa experiência no controle interno, numa prefeitura, como é que você vê isso na sua formação como administrador público? Na verdade, tudo que nós aprendemos na faculdade é essencial para nós levarmos para a nova administração pública, né? O que é visto principalmente nas aulas de accountability da professora Paula, a gente tem verificado que estamos tentando aplicar na prática. Só que, porém, é muito complicado devido aos trâmites, à burocracia, mas essa atitude está sendo modificada aos poucos, né? Aos poucos nós estamos modelando uma nova administração pública. É extremamente interessante as ações que estão sendo realizadas. Os observatórios sociais às vezes fazem algumas críticas no modelo desse controle. Por exemplo, uma forma é o controle, digamos, nas licitações, no início do processo. E outra, como você agora abordou, é ver lá no final. Ou seja, é preciso olhar que produto é entregue, que serviço é entregue, a qualidade dele. Acho que essas são questões assim, muito importantes que a gente vai ter que avançar. E nós temos vários exemplos aqui com alguns problemas sérios aqui na Grande Florianópolis. Por exemplo, a questão do pedágio de Palhoça, as denúncias que têm ocorrido nos últimos dias, ou a própria agora do próprio SIC. Então, se houvesse um acompanhamento mais específico, cotidiano, seria bem mais fácil tratar com essas questões. Eu acho que sobre isso que o Enio traz, né, Luiz, eu gostaria de ouvir sua opinião. Como é que você vê, a partir do controle interno, da relação com o observatório e dos outros órgãos que devem ser envolvidos no controle, para que esse tipo de desperdício e também de corrupção não aconteça? Como é que você vê os caminhos, mas também os obstáculos para a articulação dos vários órgãos de controle da administração pública? Na verdade, é responsabilidade da própria sociedade e de cada membro, no caso do executivo, do legislativo, do judiciário, zelar pela boa administração pública. Na função do controle interno, ele deveria avaliar também não só os custos do governo, mas também a eficácia que isso está trazendo, né? Quando o projeto é planejado pela administração pública, ele espera que ele proporcione a satisfação, né, daquilo que foi planejado, né? E não gaste nada além do que está no orçamento.
Porém, né, a gente sabe que isso é muito complicado de acontecer, né, e por isso a necessidade de um controle interno e dos observatórios sociais, movimentos Floripa de Quero Bem, enfim, todos esses mecanismos de controle da sociedade. Então, a gente poderia dizer que tem um passo aí da função do controle interno, que é coibir a corrupção, né? Então, identificar o que está errado, é também melhorar a qualidade do gasto público, para que o desejo que nós temos é que seja prestado um serviço de melhor qualidade, que a administração pública atenda melhor aos anseios dos cidadãos. Sim, é isso? Você concorda? Sim, é isso mesmo, professora. Inclusive, o controle interno, ele não define apenas os erros, ele sugere também melhorias, né? Além de apontar os erros e tornar o gestor público ciente para que ele esteja efetuando medidas preventivas, esteja melhorando seu papel, ele também faz necessário para que a administração pública ela seja coerente, seja responsável na aplicação de seus recursos. Ok, a temática é extremamente pertinente, atual, quente, e a gente tem que avançar muito nessa questão do controle social, controle interno, que é o caso específico das prefeituras. A gente agradece muito a presença do Luiz Carlos, aluno aqui da ESAG. A tua experiência é importante compartilhá-la com os ouvintes. Obrigado, Paula, também pela presença. Obrigada, Enio. Obrigada, Luiz, e parabéns pelo seu trabalho. Desejo que você aprenda muito e contribua também para melhorar a qualidade da gestão em São José e em outros lugares. Muito obrigado a todos pela participação, agradeço e estou aberto a novas possibilidades. Ok, o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem, neste mesmo horário. Bom dia a todos.